E aí, tudo bem? Mais uma vez aqui, professor Bruno Ranieri, e agora eu vou ensinar vocês a montar esse projeto com Arduino para que ele possa jogar o Chrome Dino, aquele jogo que sempre aparece quando a internet cai. Então, sem muita conversa, vamos direto agora ao projeto. Então tá aqui todo o circuito montado. Aqui no protoboard eu tenho o Arduino Uno. Eu tenho aqui os LEDs, o LED verde para indicar objetos que o dinossauro tem que pular e o vermelho para quando ele tem que se abaixar. Capacitores de filtro e aqui os servomotores. O primeiro servo que vai fazer com que ele se abaixe, está comandando a seta para baixo, e o segundo servo para fazer com que ele pule, está comandando ali o espaço. Então, e aqui estão os sensores. São dois sensores LDR, um para quando ele tiver que pular, o outro para quando ele tiver que se abaixar. Então tá aqui o esquemático do hardware que a gente vai trabalhar. Principais componentes: Arduino Uno, os sensores LDRs que são conectados aqui em um divisor de tensão. Como é que ele funciona? Sempre que tiver no claro, a resistência do LDR vai diminuir, então a tensão que vai para a entrada analógica também vai diminuir. Sempre que estiver no escuro, a resistência do LDR aumenta, então a tensão no LDR também vai aumentar, aumentando aqui a tensão na entrada analógica. Então, no jogo, que a gente vai colocar esses sensores, fica muito claro. Quando ele estiver no claro, quando não tiver nenhum obstáculo, ele vai estar com resistência baixa. Então vai ser uma tensão baixa na entrada. Quando aparecer um obstáculo, a resistência aumenta, a tensão também aumenta. Do lado de cá eu tenho os servomotores. Aqui são os dois servos, os dois atuadores. Um servo para poder pressionar a tecla de pular, que é o espaço, e o outro servo que pressiona a tecla de se abaixar, que é a seta para baixo. Os dois LEDs, que vão acender sempre que uma dessas ocorrências aqui forem detectadas. Capacitores de filtro, trabalhando com motores aqui, é bom que tenha capacitores de filtro. E outra coisa bastante importante é que eu trabalho com fontes separadas. Uma fonte de tensão que vem direto do Arduino, alimentado com USB, alimenta os meus sensores. A outra fonte de tensão, que é uma fonte de PC, alimenta os servomotores. Isso é importante porque o servomotor precisa de um pouco mais de corrente para funcionar. E também eu estou isolando as duas fontes, são fontes separadas. Isso evita que o ruído de uma fonte possa influenciar na outra fonte. Agora é importante que os dois GND estejam conectados. E aí, fontes separadas, mais capacitores de filtro, não tem como dar nenhum tipo de problema de ruído aqui no meu circuito. Esse aqui é um atuador, o servomotor que fica pressionando para o dinossauro se abaixar. Aqui perceba que a haste ela fica já em contato com a tecla sem apertar. Isso é importante porque quanto mais próximo da tecla tiver, mais rápido é o acionamento. Isso aqui está preso com o Durex aqui no computador, para que quando ele pressiona a tecla, não saia do lugar. E aqui o outro servo que pressiona a tecla de espaço. Do mesmo jeito, ele está praticamente encostando aqui na tecla e presa com Durex. Aqui está o sensor, são dois LDRs. E aí o movimento dos obstáculos acontece da direita para a esquerda. Então eu tenho que detectar esses obstáculos aqui passando, através dos dois sensores. São dois LDRs, está aqui a ligação deles, ó. São posicionados voltados para a tela e praticamente encostados nela. Aí os obstáculos que passam vão ter uma combinação. Pode ser que acione só um sensor, os dois sensores, que é isso aqui, ó. Em um cacto baixo, ele vai acionar só o sensor de baixo. Em um cacto mais alto, vai acionar os dois sensores. Em um pássaro baixo, aciona só o sensor de baixo. Todos os anteriores vão fazer com que o dinossauro pule. Agora esse aqui é um caso diferente. Aqui eu estou acionando só o sensor de cima. Então esse aqui tem que fazer com que o dinossauro se abaixe. E esse caso,
o dinossauro não faz nada, porque ele não está pegando em nenhum dos sensores. Então esse aqui é o firmware. Vou explicar ele aqui nos mínimos detalhes. Primeira coisa, eu incluo a biblioteca para uso dos servomotores, que são os atuadores. Esse trecho do código aqui são as definições dos pinos e as definições de algumas constantes. LED 1 e LED 2, LED verde e LED vermelho, pinos 3 e 5. Os sensores, os LDRs, pinos 0 e 1, no caso o analógico 0 e o analógico 1. Valor padrão e sensibilidade são duas constantes que são importantíssimas nesse código. O valor padrão seria o valor da leitura da entrada analógica quando o sensor está no branco, ou seja, é o padrão quando não tem nenhum obstáculo. Esse valor é diferente para cada sensor, porque o sensor, por mais que seja do mesmo modelo, vai ter valor diferente de resistência. Os resistores também são diferentes, apesar de ter o mesmo valor nominal de resistência. Então isso, como foi que eu descobri esses valores aqui? Eu mostro logo abaixo do código como foi que eu fiz isso. Chego já lá. E aqui é a sensibilidade, que é um valor que eu vou definir como passou desse valor é obstáculo, não passou desse valor não é obstáculo. Vou explicar também isso um pouco mais abaixo. Configuro aqui os servos, defino os servos, servomotor 1 e servomotor 2, e aqui mais duas variáveis que vão fazer a leitura dos sensores, para armazenar a leitura dos sensores. Aqui no setup, eu configuro os LEDs como saída, coloco os servomotores nos pinos 2 e 4, habilito minha serial, que eu vou utilizar a seguir para poder saber quais valores padrão. E aqui eu posiciono meus dois servomotores em um ângulo onde a haste deles fique o mais próximo possível da tecla sem pressionar. Aqui no caso 110 graus e aqui 118 graus. O loop principal é da seguinte forma. Ele vai ler os dois sensores, sensor 1 e sensor 2, e armazenar nas variáveis. Esse trecho comentário do código eu só utilizei para poder pegar os valores padrão. Esses valores padrão eu simplesmente leio e mando pela serial, os dois valores. Então eu consigo enxergar isso se eu vier aqui em Tools, Serial Monitor. Então eu consigo visualizar esses valores aqui chegando para o sensor 1 e para o sensor 2. E no meu caso foram esses valores aqui, ó. Aí aqui é a parte do código onde ele vai acionar os servomotores se houver obstáculo. E aqui é como ele identifica que houve um obstáculo. Aqui ele pergunta, né, se a leitura do sensor 1 for maior do que o valor padrão do sensor 1 mais a sensibilidade, quer dizer que tem um obstáculo. Bora entender isso melhor nesse desenho aqui, ó. O valor padrão é o valor quando o sensor está no branco, que é essa linha azul. A sensibilidade é um valor que é um valor um pouco menor, um valor que eu defino, no caso defini ali 30 e defini 10, um para cada sensor, isso foi experimental. Ele ficou um pouco mais alto. Como é que eu sei que tem um obstáculo? Quando o valor lido aumenta além do valor padrão mais sensibilidade, já que uma vez que está escuro, a resistência do LDR aumenta, a tensão dele também aumenta e o valor lido também aumenta, e o escuro é o obstáculo. Então, apareceu o obstáculo, o valor aumenta. Quando ele aumenta acima do valor padrão mais sensibilidade, eu digo que tem um obstáculo. Quando ele aumenta acima do valor padrão mais sensibilidade, eu digo que tem um obstáculo. O sensor 1 é o sensor de baixo. Então, sempre que o sensor de baixo tem um obstáculo, o dinossauro tem que pular. Então, ele liga o LED verde, ele posiciona o servomotor para que pressione a tecla, espera um tempo, volta para a posição normal do servomotor, despressiona a tecla, espera um pouco mais de tempo e desliga o LED, no caso o LED verde, para indicar que o dinossauro já fez o pulo. Mas, se o caso não for esse, mas for onde, na verdade, somente o sensor 2 está ativado e o sensor 1 não está ativado, esse é o caso do pássaro, que está em cima e o dinossauro tem que se abaixar. O dinossauro se abaixar, eu estou trabalhando com o sensor 2, mais uma vez aquela mesma regra, ó, valor padrão do sensor 2, sensibilidade 2, e para o dinossauro se abaixar eu vou acionar o servomotor 2. Mais uma vez, agora eu vou ligar o LED 2, vou mover para o ângulo que pressiona a tecla,
que é diferente do outro, porque são teclas diferentes, o servomotor está em posições diferentes. Vou aguardar um pouco mais de tempo que eu aguardei no outro, porque ele tem que se abaixar e esperar que o pássaro passe. Esse tempo aqui também foi experimental. Volto para a posição normal, aguardo um pouquinho mais de tempo e desligo o LED. E é isso. O firmware é simples, precisa só ter testado várias vezes para encontrar esses valores aqui, os mais ideais possíveis. Lembrando que ele só funciona para quando o jogo está de dia, quando o fundo é branco. Quando o jogo fica à noite e o fundo fica preto, ele não passa mais a funcionar. Para que pudesse funcionar, teria que implementar um terceiro sensor que ficaria verificando só o fundo. Então ele inverteria a lógica quando for de noite. É possível fazer, mas aqui não está implementado ainda. Então, espero que tenham entendido. Bora ver isso aqui funcionando de maneira contínua que eu filmei aqui. Vamos lá!